Olá, sejam bem-vindos a mais um Canto da Taverna e aproveitando o clima de Halloween e um movimento que está cada vez mais famoso e crescente no mundo inteiro, que é o Zombie Walk Day, vamos falar um pouco sobre esses tão queridos e temidos zumbis. Ganhando um grande espaço e muitos adeptos, os zumbis fazem parte da cultura. Eu diria que já estiveram mais fortes em outros momentos, mas nunca ficam de lado completamente. O que realmente gerou a febre dos zumbis na mídia e na cultura? Bem, ela não é de hoje. Começa nos anos 60, de certa forma, ganhando força. Tem filmes de zumbis antes dos anos 60, do cinema preto e branco. Mas ela começou a ganhar mais força devido a um gênio do meio, um gênio dessa cultura chamado George Romero. Hoje é cultuado pelos fãs. Ele possui uma trilogia famosa que se inicia com A Noite dos Mortos-Vivos, depois Madrugada dos Mortos e fechando com Dia dos Mortos. São sensacionais e mesmo hoje são angustiantes. Um zumbi é, acima de tudo, um morto-vivo. Há muitos filmes de contaminados que são confundidos com filmes de zumbis. Até dá para entender a confusão, porque ele tem todos os fatores interessantes de um filme de zumbi. O contágio, o fim do sistema como um todo, toda aquela coisa apocalíptica. Então eu vou lhes trazer 5 melhores representações dessas criaturas na mídia, não só no cinema. Em quinto lugar, eu trago um filme sensacional de 2013, o Guerra Mundial Z, de Mark Foster. Estrelado por Brad Pitt, é um filme muito interessante. Ele traz o pior tipo de zumbi que você poderia encontrar, além de ter todos esses requisitos dos zumbis que já estão, dos seres que já estão mortos, né? Eles agem em horda como um pensamento coletivo, infreáveis, com grande velocidade. Eu diria que é o zumbi turbinado, é o extremo do que poderia ser. É o tipo de zumbi que uma situação daquelas você desiste. Não tem muito o que fazer. É interessante esse perfil do zumbi em Guerra Mundial Z, porque ele traz um novo tipo de zumbi para atender a demanda de um público que não seria talvez impressionado pelo zumbi clássico. E eles trazem esses zumbis muito mais turbinados e apelões. É um filme muito plástico, tem muito CGI, falta gore, falta víscera. Isso é obrigatório em filme de zumbi. Esse filme comete esse grande pecado de não fazê-lo. Mas isso não tira a atenção que ele traz. Ele é mais focado no suspense, você vê que essa é mais a intenção do filme. E eu recomendo como uma das 5 melhores obras sobre a tal criatura, sobre o zumbi, que você poderia encontrar em qualquer mídia. Eu recomendo Guerra Mundial Z. Em quarto lugar, eu trago um filme estrelado por Liev Schreiber, que fez esse nome é difícil, cara. Liev Schreiber. Por Liev Schreiber. Colocar esse filme em si já é um spoiler. Se você não quiser saber, pula esse quarto lugar e passa pro terceiro. Vai estar numerado. Vocês vão ver um númerozinho no canto. Porque já viu o Drink no Inferno? O legal do Drink do Inferno é a virada. É você não falar que vai ter vampiro. Uhum. E eu tô matando esse filme agora fazendo isso. O legal desse filme é que ele não avisa que tem zumbi. Só que é do caralho. O filme chama-se Os Últimos Dias em Marte. É de 2013. Ele não fala nada que vai ter alguma coisa de zumbis. E em Marte, parece até ridículo falando assim. Mas quando você começa a assistir, é impressionante, é angustiante. Os zumbis são ótimos, a história que envolve eles. Eu particularmente tenho uma mistura perfeita. Eu adoro filmes no espaço e adoro filmes de zumbi. Eles conseguiram fazer a junção desses dois de uma forma que para mim está impecável. É uma das minhas melhores experiências cinematográficas que se refere a zumbis. Então sim, tem zumbis em Marte. Eu recomendo, como quarto lugar, Os Últimos Dias em Marte. Ainda mantendo-se na casa dos filmes, eu indico esse terceiro lugar, feito pelo talentoso Zack Snyder antes de se meter com os filmes de super-heróis, Madrugada dos Mortos, que ele fez em 2004. É um filme pesado, desesperançoso, que traz um tipo de zumbi que não é mais lento, mas também não é tão rápido quanto o zumbi de Guerra Mundial Z. Apesar de adorar o original feito por George Romero em 78, esse filme consegue superar o mestre e trazer tudo, a trama é a mesma, o roteiro é praticamente o mesmo, só que ele é sensacional. A abertura dele com aquela trilha sonora do Johnny Cash já começa te colocando, te trazendo para o filme. Então, Madrugada dos Mortos é um filme sensacional, vale a pena ser visto. A própria capa dele, a própria capa do filme no cinema já é um negócio chocante, que já mostra mais ou menos do que você vai encarar. Ele mexe com coisas que até então alguns filmes não haviam
mexido ainda. Bem ousado, um excelente filme, um final surpreendente. Em segundo lugar, essa série já vai fazer aí, fazem uns 6 anos desde sua estreia, feito pelos diretores Frank Darabont e Robert Kirkman, e atingiu um sucesso inimaginável, saída de um quadrinho que era não muito conhecido, em preto e branco ainda por cima, nos dias de hoje. E agora então que esse quadrinho não vai parar. Estou falando de The Walking Dead, a série. Quer vocês gostem ou não, quer tenham episódios que vocês não concordem, quer tenham episódios inteiros ou temporadas inteiras que vocês não curtam, ela é a obra sem igual relacionada ao assunto até hoje. Porque até então você nunca teve nada parecido no cinema. O máximo que você tinha eram os filmes de George Romero, um ou outro remake, obras mais antigas. Não houve uma série até então tratando do assunto de forma tão visceral, tão crua, tão ousada, tão forte como The Walking Dead. E essas temporadas que as pessoas condenam por serem mais paradas ou mais chatas, elas também são geniais, porque elas servem para que vocês se apeguem aos personagens, entrem no mundinho deles como se fosse uma novela, e que vocês convivam aquele dia a dia com eles tanto até ficar chato, para de repente você ser surpreendido e aquele personagem do nada morrer da forma mais cruel ou impactante que você poderia ter. A saga de Rick e os seus seguidores e sua família trata-se disso. Você acaba se tornando parte daquela família também. Back to it. Oh, God! Just let the clothes! Oh, my God! Clint's like looking at Back to it. Oh my God. Oh fuck, Maggie. Oh. Back to it. Back to it. The Walking Dead traz acima de tudo um drama pesado, traz uma história pós-apocalíptica com grande moral da história, que faz você pensar em cada episódio, refletir sobre as questões. Eu já ouvi reclamações infundadas sobre a série. Mas você quer o quê? É necessário um tempo de pausa entre os acontecimentos. E é legal acompanhar esses tempos de pausa, pegar fôlego para o que está por vir. Como eu falei, isso é uma jogada de roteiro, para que você se apegue, para que você ache que está tudo tranquilo, e de repente o terror bate à sua porta. Isso é The Walking Dead. É sensacional, para mim é impecável até hoje, e nunca nenhuma obra cinematográfica, literária, qualquer coisa, acompanhou um grupo por tanto tempo. Isso é outra coisa que muda o aspecto também. Porque você geralmente está acostumado a esses filmes de zumbis pegando uma situação isolada, de um grupo isolado, e aquela situação não dura muito tempo e ela é resolvida até o final do filme, acabou. Só que dessa vez, gente, são 6 anos, com várias temporadas. Então você acaba, não tem muito para onde fugir, não tem muito o que evoluir. O assunto é um só, o grupo é um só. A única solução talvez fosse se pegasse outro grupo, outra saga separadamente, como foi o caso da tentativa de Fear the Walking Dead, que também foi interessante. De outra forma, não há muito o que inovar ou mudar, tratando-se do mesmo grupo dentro de uma só situação, que é o fim do mundo pelos zumbis. Então talvez The Walking Dead seja a melhor, ou melhor, a segunda melhor experiência relacionada aos zumbis. E agora eu vou falar sobre a melhor de todas. E, em primeiro lugar, saindo das telas para as páginas, sim, a melhor obra que eu já li
sobre zumbis, que eu já vi sobre zumbis, está em uma trilogia literária, feita em 2013 por um espanhol chamado Manel Loureiro. A saga Apocalipse Z traz o que há de melhor dentro desse mundo de zumbis. Detalhes que você jamais encontrará em nenhum outro filme ou mesmo série, que seja qual for o tamanho dela. Coisas minuciosas que são esquecidas e que você, depois de ler a trilogia, se pergunta como podem deixar isso de lado em tal filme ou em tal série. A trilogia O Princípio do Fim, Os Dias Escuros e A Ira dos Justos traz o que há de melhor sobre os zumbis. Vale a pena ler. Depois que você começa a ler o primeiro, não consegue parar. Ele começa com a coisa acontecendo muito distante. O narrador faz você perceber aquilo acontecendo isoladamente até que a coisa em si chega ao quintal da sua casa e em seguida tome conta do mundo. Então você pega toda a saga que trata-se dos últimos dias, como é o princípio do fim, como é o título do livro, né? Trata daqueles acontecimentos até você vivenciar um pós-apocalipse com direito a tudo que você possa ter de melhor dentro desse aspecto. La civilización ya no existe. No hay internet, no hay televisión, no hay móviles, no hay oficinas, ni colegios, ni supermercados. Olvídate del tabaco, de la ropa de marca, de tu serie de televisión favorita. Ya no hay nada que te recuerde que eres un ser humano. Estate alerta. El apocalipsis ha empezado. Ahora solo tienes un objetivo: sobrevivir. Então, gente, em primeiro lugar, não está numa série, não está no cinema, não está num videogame, mas sim nas páginas de um livro. Ou melhor, de 3 livros especificamente. Manel Loureiro, Apocalipse Z, eu recomendo. Quando você começar a ler o primeiro, não vai conseguir parar. Então, esse é o top 5 das recomendações do Canto da Taverna sobre obras da mídia que tratam sobre zumbi. Na minha opinião, as 5 melhores delas. Muita coisa teve que ficar de fora, dói o coração um pouco. Coloque aí, talvez eu tenha esquecido uma outra coisa, quem sabe? Sua opinião é bem-vinda sempre, coloque seu top 5. Espero que vocês voltem sempre ao nosso canal. Uma boa caminhada dos zumbis para vocês.